Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, seja por todos nós. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna energia. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Essa poesia é do Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, e ela vem falar do Espiritismo, falar da condição em que ele nos posiciona, nos dando ânimo, conforto, consolação. Que bom que eu vi hoje aqui na prece de abertura a colocação desta casa, mostrando a sua condição dentro do Espiritismo, fazendo dela uma fonte de luz, disseminando ensinamento, a palavra divina, o ensinamento do Mestre. Nós vamos falar hoje, tecer alguns comentários sobre evangelização e família. Nós vamos saber, tomar conhecimento de algumas necessidades dentro do Espiritismo, cujo ensinamento, como dissemos, é uma fonte de luz que vai nos orientar, nos confortar, nos conduzir desde o âmbito familiar até os caminhos mais tortuosos em nossas vidas. Se nós pudermos rebuscar naquilo que nós já lemos de alguma coisa de Espiritismo, nós vamos ver que não foi por acaso que Allan Kardec foi o insigne codificador da doutrina espírita, porque ele era um estudioso nato, ele tinha isso na sua índole, era um homem que tinha o conhecimento amplo, tinha vários valores científicos, diplomas, astrônomo, astrólogo, desde as ciências exatas até as ciências do mundo, do magnetismo, grande estudioso do magnetismo. E ele, ali, quando tomou conhecimento pelos fatos mediúnicos que já aconteciam, como sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade, ele, como fora desde os seus primórdios de estudo, um discípulo de Enrico Pestalozzi, cuja didática favorecia com que ele fosse um pesquisador nato. A partir daí, dessa sua característica, até construída nesses bancos escolares, foi o homem exato
que se prontificou a questionar aqueles espíritos quando surgiu em sua vida o interesse pelos fatores fenomênicos. Então, Allan Kardec tinha isso consigo de ser um pesquisador, de ser um estudioso, mostrando que o grande avanço do homem, e assim ele o diz em Obras Póstumas, que todo aquele estudioso da ciência só tem valor pela sua continuidade. Vejam bem, um homem que detinha todo o conhecimento que ele acumulou nos bancos escolares, nas suas pesquisas, é autor de uma frase como essa, de impacto, de efeito, para sacudir as criaturas que muitas vezes se tornam desanimadas no curso da vida, se tornam desinteressadas em saber os princípios, os mecanismos que regem o nosso mundo e as nossas vidas. E nós podemos ver ali, nos grandes seguidores do Espiritismo, criaturas que agiram de forma tão intensa quanto ele. Nós vimos, podemos buscar aí, o próprio Adolfo Bezerra de Menezes, que quando tomou conhecimento da doutrina espírita, se posicionou absolutamente, totalmente a favor daqueles princípios, demonstrando que todo aquele conhecimento que se aflorava naquele instante de sua vida era um patrimônio acumulado de algum tempo, da qual ele ainda não sabia explicar, mas que ele tinha certeza que aquela interação com todo aquele ensinamento não era novidade. E posicionou a favor do Espiritismo, tomando esta causa, se tornando presidente da Federação Espírita e ministrando ensinamentos a quem buscava esses recursos. O homem que todos nós sabemos um pouco da história dele, que era considerado o apóstolo dos pobres, o Kardec brasileiro, assim ele foi denominado, pelo seu altruísmo, pela sua capacidade, não apenas de servir ao seu semelhante na forma da caridade, como também insinuar a cada criatura o ensejo da busca pelo conhecimento. Nós vamos buscar ali, algum tempo depois, Eurípides Barçanufo, um homem que viveu pouco tempo, até poderia ter desfrutado mais desse tempo, poderíamos achar, mas é um homem que, ao seu tempo, nasceu por volta de 1800, final do século XIX, começo do século XX, foi quando ele, ainda jovem, menos de 20 anos, era um religioso, católico, só que não conhecia ainda, não tinha tomado a noção exata da influência que tinha dos espíritos sobre ele. Inclusive, o próprio Adolfo Bezerra de Menezes, que orientava-o desde cedo a aviar receitas de homeopatia, e ele, ali, com aquela propriedade, abriu uma farmácia e distribuía medicamentos aos pobres e também aos ricos. Então ele atendia ali
e foi aos poucos se familiarizando com aquela influência espiritual, e em determinado momento de sua vida, ele que era, como dissemos, um religioso, que era o fundador de uma escola, o Liceu Sacramentano, que era nos moldes religiosos, em determinado momento de sua vida, com 20 e poucos anos de idade, ele se descobre espírita e passa a investir todo o seu esforço, todo o seu empenho para o estudo e ministrar recursos para todos aqueles que pudessem aprender o Espiritismo. Então, nesse momento da sua vida, quando ele se revela como um verdadeiro espírita, os seus alunos do liceu, os diretores, os outros professores, ficaram aterrorizados, porque ainda naquele momento, na história da humanidade, o preconceito ainda preponderava. Então ele, ainda assim, sofrendo aquele revés, se manteve firme, convicto nos seus propósitos, para continuar perseverando no Espiritismo. Então ele ficou chateado com aquilo. Em dado momento, nessa passagem, ele estava ali desconsolado numa das salas, chorando intimamente pelo aquele comportamento humano, quando vem na sua direção um espírito de alta envergadura, em que ele pode observar que é alguém que caminha na sua direção, e ele, em dado momento, faz uma rápida reflexão sobre aquela influência a que estava sendo exercida sobre ele, e ele se sente até amedrontado, porque ele não se julgava ainda pronto para receber, muito possivelmente, um espírito de alta envergadura. Então ele fica meio estático naquele momento, surpreendido pela aproximação daquele espírito, por não se achar ainda preparado. Mas naquele momento de transe em que ele entra, esse espírito aproxima-se e, como utilizando a sua forma mecânica de se comunicar, toma de um lápis, apanha um papel e escreve, deixa uma mensagem a ele. E ela pede ali: se houver que fechar um estabelecimento, feche a farmácia, mantenha a escola, mas mude o nome, mude de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, porque o liceu ainda traz resquícios da vaidade humana, e é preciso que se persevere no ensinamento das leis maiores. E este colégio estará sob a égide do meu manto de amor, sob a assistência do Pai misericordioso. E assina: Maria, uma serva de Deus, a mãe de Jesus. Quando ela se afasta, ele sai daquele transe e percebe aquela mensagem. Imediatamente ele muda aquele estabelecimento, ele muda o nome para Colégio Allan Kardec. E qual não foi a surpresa dele, que logo tão que foi inaugurado o colégio, muitos daqueles professores, alunos, começaram a retornar em busca de algo maior para as suas vidas. E ele,
ainda perseverou alguns anos nesse ensinamento, mas a vida logo lhe foi arrebatada, porque em 1918, aquele vírus da influenza, que atingiu toda a Europa, e inclusive o Brasil, na América, ocasionando a morte de mais de 50 milhões de pessoas, e arrebatou-lhe a vida. No entanto, Chico Xavier fala sobre ele numa de suas reencarnações, que ele viveu a época de Jesus como o escravo Rufus, e ele vai aparecer numa das histórias narradas ditadas por Emmanuel, de nome Ave Cristo. Então ele já era um espírito de longa caminhada, que perseverava sob a condição do ensinamento humano. Nós vamos buscar aí, nas obras de André Luiz, tantas criaturas que perseveram no estudo, no ensino. Emmanuel, certa vez, ele narra uma das passagens em que ele fala que aquelas obras que ele escreveu, em que ele pega trechos do Evangelho e faz a codificação ali, que traz o esclarecimento para o nosso entendimento, em 4 obras, cada uma delas contendo 180 capítulos de ensinamento do Evangelho, em 4 obras, como dissemos, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva, e há um outro que me fugiu o nome, mas 4 obras, 180 capítulos cada obra, em que ele discorre sobre trechos do Evangelho, trazendo esclarecimento para o entendimento e assimilação do homem daqueles valores. E ele fala num dos momentos em que ele dialoga com Chico, que muitos daqueles temas ele fora buscar nas altas esferas, em que quando ele diz que ele se sentia como um verdadeiro crocodilo, se arrastando ante a grandeza daqueles mentores espirituais mais iluminados. Então vejam, notem bem, meus irmãos, a dinâmica do estudo. Nós podemos olhar assim, analisar, falar, Emmanuel, um espírito tão evoluído, como pode? Sim, a dinâmica do estudo que se estabelece na Terra e continua no plano espiritual. Ele vai até fontes mais elucidadas que ele para trazer esclarecimento ao homem. Então, nós vemos situações que nem no nosso lar, o próprio André Luiz narra, que numa das reuniões, das assembleias que eles faziam, um espírito de alta envergadura viria até eles para que eles pudessem questioná-lo acerca de toda a condição da vida espiritual e da sequência da vida física, e daqueles espíritos que estavam presentes na assembleia, alguns eram selecionados, porque muitos daqueles que iriam participar para aprender não tinham a menor condição nem de questionar um desses espíritos, aquele espírito, por exemplo. Porque tal a ignorância que ainda nós vivemos, o que poderíamos perguntar a um espírito de tão alta envergadura? Como é que é lá no plano onde você vive? O que vocês comem lá? Como vocês... Futilidades. Então, um grupo seleto ali de trabalhadores do nosso lar, que conquistaram o mérito pelo serviço, tinham
o direito de chegar e fazer a sua pergunta a esse grande mestre que viria até eles. Então nós vamos ver que a dinâmica da continuidade do Espírito, ela é sempre alimentada pelos valores do conhecimento a que nós nos submetemos. Quando nós fazemos a nossa preparação reencarnatória, que vimos para cá, nós vemos cheios de vontade, porque o universo é a fonte natural dos conhecimentos. O Espiritismo nos fala que de todo o processo de evangelização que nós temos, o mais importante é o da evangelização infantil. Porque são espíritos tenros, são terrenos férteis, pronto a serem lançadas novas sementes para frutificar, para prosperar. Nós ainda somos muito renitentes, mas passamos desse momento de receber essas sementes e as próprias tormentas da vida, a forma em que nós nos encontramos depois de angustiados e tantos desafios que passamos, muitas vezes nos recaímos a essa necessidade. Mas ali não. Ali é um terreno fértil. Muito embora a maior responsabilidade ainda é dos pais. Dos pais. Porque esse terreno fértil, ele se instala no lar. Então, desde pequeno ali, o pai e a mãe têm condição de semear valores. Mas para semearmos valores, é preciso que os tenhamos. Para lançar sementes, é preciso que nós as tenhamos. Então, o Espiritismo nos fala disso, dessa necessidade em que nós temos dessas responsabilidades, desses desafios que temos para com os nossos filhos. Alguns de nós, tangidos pelas necessidades da vida, muitas vezes largamos de mão esse compromisso. Por quê? Porque hoje é muito comum a mamãe trabalhar, o papai trabalhar, e a criança ficar sob os cuidados de uma secretária, de um empregado qualquer. E no retorno ao lar, o pai, quando chega, ou a mãe, muitas vezes não pergunta àquela secretária que tomou conta do filho se ele obedeceu, se ele correspondeu às suas expectativas de valores nobres. Não. Por quê? Porque muitas vezes o papai e a mamãe, por força da necessidade, se sentem obrigados, se sentem na condição de manter essa situação e inconscientemente se sentem culpados por não fornecer ao filho tudo talvez aquilo que ele acha que mereça. E quando vem de encontro ao filho, traz um brinquedo, traz balas, doces, e se preocupa mais em afagar a criança do que propriamente saber do seu comportamento. É importante. É importante. Por quê? Porque aquilo é o resultado das primeiras sementes que estão sendo lançadas. Não importa a idade. A doutrina espírita nos fala que a partir do nascimento, até os 6, 7 anos de idade, a criança é um solo fértil. E não é só a doutrina espírita que fala.
Os grandes estudiosos do período infantil, os psicólogos, orientam dessa forma, que é ali o momento em que se deve alimentar de valores aquela criança. Mas nós, muitas vezes, já carregamos conosco essas dívidas do passado. Como, por exemplo, narra o André Luiz, numa de suas passagens, em que um dos espíritos que estava lá vivendo, sofrendo, porque numa reencarnação passada, o espírito Adelino viveu com Raquel, cuja vivência era um marido e mulher. Ela o traiu com um outro espírito encarnado, que era o Segismundo, e naquele instante, naquela situação em que foram confrontados os três nesse ambiente promíscuo, acabou o Segismundo tirando a vida do Adelino e ficando com Raquel. Algum tempo depois ele se separa e todos estavam lá no plano espiritual. Então, necessitados agora de uma reparação. Então era preciso o quê? Que o Adelino o aceitasse para alimentar de valores, para mudar a sua condição moral. Então, como fazer, muitas vezes, isso? Carregando dentro de si o ódio. Quem, em sã consciência, faria isso? Eu vou fazer o bem para você, vou te ensinar, vou te orientar, mas eu tenho ódio, devendo com você. É incompatível. Mas a lei é soberana. Todos nós vamos ter que nos reabilitar, nos reajustar uns perante os outros. E programaram essa vinda. Possivelmente uma dessas condições em que o filho chega aqui, ele é muito bem tratado pela mãe. Porque tem o compromisso, já tem aquela condição de encarnação passada. Isso a psicologia já estudou. Complexo de Édipo. Nós já ouvimos falar disso. Então, muitas vezes, o filho tem um chamego danado com a mãe e uma aversão pelo pai. Ou vice-versa, é a filha que é a namoradinha do pai, porque vem com essa tendência de etapas anteriores na vida, em vidas pregressas. Então o que acontece? Quer tomar conta do pai para a mãe, muitas vezes, e não sofre a repreensão. Quer sentar no banco da frente do carro. Mamãe senta lá atrás. É preciso que a mãe tenha coragem de dizer: nesta encarnação, a esposa sou eu. Então, falta o diálogo franco, a posição austera por vezes. Seja o seu falar sim, sim, não, não, disse Jesus, porque é preciso estabelecer limites, muitas vezes. Então, a criança, às vezes, é trazida para a evangelização, né? E a mãe e o pai, por essa falta de oportunidade, pela vida corrida, acham que a evangelizadora tem que colocar o seu filho nos trilhos. Ou que algum espírito vai chegar aqui e vai... Não vai. Os espíritos não fazem essa transformação moral em ninguém. Eles insuflam ideias. Podem auxiliar as evangelizadoras. Podem insuflar orientações aos pais. Mas não transformam a condição moral de ninguém. Então é preciso que nós tenhamos a consciência disso.
Por isso que é necessário o estudo sistematizado nas casas espíritas. Porque o pai vai beber, vai sorver aquele ensinamento, ele vai se alimentar de um conteúdo bom, da qual ele vai ter propriedade de lançar adiante a alguém. E todos nós, indistintamente, uns mais, outros menos, seremos multiplicadores dentro da doutrina espírita. Nós vamos transformar isso em 100 por 1, como dizia Jesus. Nós precisamos pegar o conteúdo que nós alimentamos e transformemos isso numa quantidade maior, levando a mais pessoas. Por isso é uma doutrina consoladora, porque nós colhemos hoje algo que nos faz bem, que nos alivia intimamente, e quando temos oportunidade com alguém que experimenta a mesma situação ou situação semelhante, nós lançamos mão daquilo e falamos: olha, faça isso, haja dessa maneira. Mas não. Muitas vezes nós retemos isso conosco. Isso é normal. Diz a doutrina espírita a nós, que está lá, o Allan Kardec pergunta na questão 913 do Livro dos Espíritos: qual o vício mais radical que nós podemos alimentar em nós? É o egoísmo. E o egoísmo, gente, se nós analisarmos, ele tem uma amplitude tão intensa que ele está presente em todos os vícios que nós plantamos, que nós arraizamos em nós. Lá na Gênese, quando Allan Kardec comenta sobre os vícios e as imperfeições humanas, ele nos fala de algo muito maior que isso, que acaba culminando com todos esses vícios, que é a razão de todos os males que nós arraigamos em nós. É lá no capítulo 3, no item 10 da Gênese. Ele fala que é a nossa condição, é o nosso instinto de conservação, que faz com que nós arraiguemos esse mal e carreguemos conosco. Ele fala lá que é o instinto de conservação. Então, como nós vamos analisar isso? Como é que nós vamos refletir isso? O que é o egoísmo? O egoísmo é o medo que nós temos, que carregamos de várias e várias reencarnações, que nós conservamos em nós como defesa para não experimentarmos situações de miséria que já experimentamos um dia, porque já experimentamos nas reencarnações pregressas. Então, para não passar mais as misérias que nós passamos lá atrás, nós acabamos, para nos conservarmos sempre com mais, nos tornamos egoístas. É o medo de não ter no amanhã. Então nós viramos os poupadores, os guardadores de bens, pensando apenas no dia de amanhã material, mas nós não pensamos no dia que nós vamos reencarnar, que essa poupança de nada nos servirá. Não estamos falando que temos que ser imprudentes. Notem bem, é preciso saber ponderar sobre aquilo que nós estamos refletindo. Então daí, desse egoísmo, vem tantas outras deficiências, tantos outros vícios. Dissemos ali na família, dos filhos, que é mais apegado tal, que é o ciúme. O que é o ciúme? É a nossa insegurança, é o nosso medo de perdermos alguém que queremos que nos privilegie como o melhor. Então acabamos nos sentindo incapazes diante do nosso semelhante. Gera os ciúmes.
Veio da onde? Do egoísmo. Veio da onde? Do instinto de conservação nosso. Nós queremos ser os melhores, mas se não somos considerados mais, nos causa essa incerteza que nos provoca os ciúmes. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela reflete, ela analisa sobre todas as questões que acabam minando de nós essa fraqueza, que são as imperfeições. Mas ela também nos fornece condições de avaliarmos isso, de peneirarmos isso e transformarmos numa coisa melhor. Porque toda vez que nós falamos do medo, né? São medos que foram sendo constituídos em nós, que foram se transformando de tal maneira pelo instinto de conservação. Toda vez que nós temos conhecimento das coisas, a amplitude de tudo, nós nos sentimos seguros. Não é assim? Quando você tem confiança total naquela pessoa que você elegeu para estar ao seu lado, quando aquele acordo feito lá no plano espiritual se traduz aqui na Terra, aí você vive com a pessoa 30, 40 anos ali, com a total confiança, sem a menor preocupação, isso te dá uma tranquilidade, não te provoca medo, te dá uma segurança. Mas por quê? Porque você conhece quem está do seu lado. É o conhecimento daquela criatura que você já vê em etapas reencarnatórias. Então você conhece aquele espírito, a sua índole, sabe até onde ela vai se manter ali da maneira como você quer. Então isso te faz seguro. Então o medo em toda circunstância é provocado pelo instinto de conservação, mas toda vez que nós temos conhecimento das coisas, a amplitude de todos os fatos, isso nos causa segurança, isso nos dá tranquilidade. E é isso que o Espiritismo vem nos passar, essa serenidade, essa tranquilidade. Mesmo assim, Antônio, mas a pessoa confia, tal, não sei o quê, mas e a pessoa vai lá e trai? Qual é o problema? Quem fez o mal foi ela que pagará por esse mal. Da mesma forma, falamos marido e mulher, vamos falar de filhos, então, aquelas crianças que se rebelam contra os pais, que carregam isso toda uma vida, né? O que a doutrina espírita vem nos falar? Aqui, no capítulo 14, do Honrai Pai e Mãe, em que o Santo Agostinho comenta, de uma forma até extensa, sobre as propriedades dessa família constituída, e ele fala, porque ainda que todos esses acontecimentos, toda essa ingratidão, toda essa angústia que se vive muitas vezes entre pai e filhos, que o homem deve tomar conhecimento e prosperar sobre esses sofrimentos. Porque chegará o dia em que Deus nos perguntará: o que fizeste com o filho que vos foi confiado? Porque Ele nos confiou, Ele não são nossos filhos não são nossos. E Ele fala mais adiante. Então, mães, pais, tomais vossos filhos nos braços e reconheceis que aquele ódio que se alimenta, né, superai-vos eles e vos questionais intimamente. Um de nós dois é o culpado. Mas intimamente, isso não precisa ser dito à criança, mas tenhamos consciência disso. E traduzamos isso em oportunidade de reparação. Então, o conhecimento nos leva a esse sucesso. Realmente, muitos de nós ainda
não somos verdadeiros espíritas, nem tampouco verdadeiros cristãos. Porque nós estamos distante disso. Porque somos ainda capazes de nos torturar com situações dessa. Porque não tivemos a vontade manifesta de adentrar no Evangelho de Jesus e ver lá que no âmbito familiar ele colocou o dedo nesta ferida. Ele falou assim: se amais vosso pai ou vossa mãe mais do que a mim, não sois digno de mim. Então, o nosso apego é exagerado, esquecemos de alguém mais sublime, que veio nos trazer ensinamento, valores, essência. Porque eu separarei os filhos dos pais, porque eu vos trago a espada, que fará com que vossas famílias sejam destruídas. Jesus faz tipo de uma premonição de que a gente não se atenta nos detalhes para compreender que ele está falando de verdadeiras necessidades constituídas, das quais nós fazemos questão de ignorar. Então, dentro do ensinamento do Cristo, cujo Espiritismo é a chave, como disse Emmanuel, o Espiritismo é a chave, a porta é Jesus. No tempo do Espiritismo, nós vamos encontrar valores, conhecimento, que vão trazer a nós conforto, consolação, conhecimento das nossas necessidades, entendimento e aceitação para elas. Então, se nós ainda não somos verdadeiros espíritas, nem tampouco verdadeiros cristãos, com certeza, e muito provavelmente, não somos assassinos, não somos ladrões, não somos criaturas torpes, não somos ébrios, não somos adúlteros, não somos suicidas. Porque nós vamos assimilando aos poucos, gradativamente, a mensagem do Espiritismo, que não começou hoje, não começou em 1857 com o marco inicial do Livro dos Espíritos. Tudo isso vem sendo plantado, disseminado, para que se chegasse a prosperar e tomar a grandeza que se toma. Então, não seremos isso, porque cada um de nós, cada vez mais, se torna convicto de que é preciso buscar. Mas é preciso mais. É preciso mais. É preciso crer realmente nisso. Porque só existe um caminho. E esse caminho Jesus deixou bem claro. Porque se nós queremos nos libertar das amarras que nós trazemos ainda, do egoísmo, da vaidade, de tantas outros vícios e imperfeições, só conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Sem o qual, gente, nós não vamos conseguir nos libertar. Mas é preciso que nós estejamos aptos, dispostos a conhecer a verdade. Não ficar nos seduzindo diariamente em casas espíritas, em religiões outras, buscando apenas o fenômeno, o momento, o instante apenas de correção de nossas vidas, de paliativos, de lenitivos momentâneos que nos resolvem o problema hoje, mas que amanhã não nos socorre. O passe espírita é bom? Reorganiza, reequilibra, nos ajusta as forças espirituais, as energias de nosso perispírito. Mas se nós ainda pelejarmos para vencer esses compromissos, essas dificuldades, esses desafios em nossas vidas, tomamos ele hoje,
amanhã caímos na mesma rotina. Só a verdade nos libertará. Muita paz em Jesus. O tema é extenso, infelizmente, a gente tem que, muita paz em Jesus. Mas nós agradecemos. E, meus irmãos, nós precisamos ouvir muito, porque realmente a humanidade precisa acordar, precisa estudar o Evangelho de Jesus, precisa melhorar a sua condição espiritual. E só, como o São Antônio falou, só através do estudo, só através da reflexão, não é só estudar, ler, devorar os livros, né, São Antônio? Porque muitas vezes lemos, devoramos o livro, mas guardamos só na mente. Os espíritos falam, Kardec não é para ser lido, é para ser estudado. Penetrar isso na alma, né? Porque quando nós penetramos na alma, cada vez que vamos dar um passe falso, alerta vem para nós. Então, é necessário nós guardarmos os ensinamentos na alma. E nós estamos aqui na Casa Espírita ouvindo uma palestra mais longa, mas quantos ensinamentos, quantos alertas. E vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a espiritualidade e vamos procurar alimentar o nosso espírito. Vamos procurar deixar de ser tão materialista como somos, porque queremos curar o corpo e esquecemos de curar a alma. E tudo que está na alma vem para o corpo. Então, meus irmãos, agradecemos muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, e vamos encerrar com a nossa oração de Cáritas. E cada um de nós vamos pedir a corrente de Cáritas ao nosso anjo guardião, que possamos realmente despertar para aprender a verdade que Jesus veio nos trazer e nós podermos amadurecer e ter uma vida com mais paz, com mais conforto espiritual. Porque a religião é para isso, para que nós possamos religar a Deus, a Jesus. E que essa oração de Cáritas, que é uma doutrinação para o nosso espírito, nos dê força, paciência, resignação, que possamos ver o mal, enxergar o mal dentro de nós e nos corrigir, que possamos agradecer a Deus pela essa reencarnação que temos e todas as oportunidades que temos. Possamos nos fortalecer, amadurecer, cada um de nós, e levar para o nosso lar as mensagens, as palavras que ouvimos na noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a tua santa e divina.